Amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Juntos aqui, vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Caminho, Verdade e Vida, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Primeiramente, já reduzi para 3 pedidos. Se inscrever no canal, acionar o sininho e curtir o vídeo de hoje. Então, agradecemos, isso nos ajuda muito. Vamos à nossa mensagem de hoje, que tem o título de Quem sois? Muito interessante. Está em Atos dos Apóstolos. Capítulo 19, versículo 15. Eu vou ler o versículo e depois eu conto o contexto, que, embora não seja importante dentro da proposta de Emmanuel, que vê um versículo e se inspira nele para comentar uma questão da nossa vida. Mas eu sempre gosto de contextualizar onde que isso está acontecendo dentro da narrativa no Novo Testamento. Então, nós temos em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, como dissemos, versículo 15. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço Jesus, e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Então, quando Jesus foi crucificado, ficaram os apóstolos, os discípulos, e eles curavam, eles expulsavam espíritos ditos imundos, né, demônios, lá na narrativa, espíritos obsessores, espíritos maus ainda. E alguns começaram a fazer isso sem ter ligação com Jesus. Começaram a fazer, curar, querer curar, expulsar, né? Expulsar esses espíritos das suas relações de obsessão. E é exatamente o que isso vai acontecer, porque eles curavam, buscavam essas curas espirituais especificamente, porque essa é uma cura espiritual, não é? É uma obsessão. E ele diz para o espírito que ele se afastasse, em nome de Jesus. E o espírito obsessor responde para ele: Conheço Jesus e bem sei quem é Paulo. Então, o espírito obsessor, ele é obsessor, mas ele sabe a diferença entre luz e sombra. E a autoridade moral está com a luz, não com a sombra, né? E ele é muito claro. Sei quem é Jesus, sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E conta a continuidade dessa narrativa, que o obsessor sai do obsidiado e vai para eles e os inferniza. Olha só, olha só. Fazer algo sem preparo, principalmente na área espiritual. Muita responsabilidade, não é? O trabalho espiritual de lidar mais diretamente, porque estamos em trabalho espiritual todo dia, o tempo todo, não é? Já que nós somos espíritos, esse é o primeiro trabalho que temos. Nos evangelizar, controlar, domar nossas más tendências. Mas no trato que acontece hoje em dia, não na rua, não nas casas, mas em reuniões mediúnicas, há que se ter muito preparo, principalmente o preparo moral, porque também os obsessores hoje em dia nos vigiam de perto e sabem muito bem a diferença entre luz e sombra, e se aqueles que estão no trabalho espiritual não tiverem autoridade moral suficiente, claro que como Jesus não teremos, mas suficiente para esse tipo de trabalho, existem consequências, não é? Que não são boas. E a responsabilidade fica nos ombros daqueles que se entregaram a esse tipo
de situação por sua própria vontade, sem estarem preparados. Comenta então o nosso Emmanuel. Qualquer expressão de comércio tem sua base no poder aquisitivo, certo? Você abre a loja, bota artigos para vender e para outros comprarem, né? O poder de compra. Para obter, é preciso possuir, não é? Para obter aquele objeto, eu tenho que possuir o dinheiro para comprá-lo, tenho que ter condições, não é? No intercâmbio dos dois mundos, terrestre e espiritual, o fenômeno obedece ao mesmo princípio. Nas operações comerciais de César, ou seja, do mundo, requerem-se moedas ou expressões fiduciárias, com efígies e identificações que lhes digam respeito. Então, se não for moeda, vai ser um cartão de crédito, antigamente tinha o cheque, né? Nas operações de permuta espiritual, requisitam-se valores individualíssimos, com os sinais do Cristo. Então, não vai ter lá a coroa daquela, tem a cara, a coroa daquele país, mas vai existir um outro tipo de marca, ou a marca do Mastercard, ou do Visa, vai ter um outro tipo de marca. As operações de permuta espiritual. E ele coloca bem, são os sinais do Cristo. O dinheiro de Jesus é o amor. Sem ele, não é lícito. Lícito, legal. Não é lícito aventurar-se alguém ao sagrado comércio das almas, que não é de compra de dinheiro, né? Que é aquisição pelos laços do afeto. É aquisição conquistada com amor, adquirida com amor. O versículo aqui nomeado constitui benéfica advertência a quantos, para o esclarecimento dos outros, invocam o Mestre, sem títulos vivos, de sua escola sacrificial. Como é que é o amor de Jesus? É esse, é o que envolve sacrifício. Sacrifício, que tipo de sacrifício? É a gente abrir mão do homem velho. É um sacrifício danado, dói. Dói a gente querer se impor, dói a gente querer reclamar, dói a gente querer cobrar, dói a gente ficar batendo na tecla que não podia fazer isso, que isso é uma ingratidão. Dói não fazer isso. Dói. Sacrifício. Abrir mão desses padrões mentais pelos padrões que Jesus nos oferece, que também vamos adquirir na medida que nos seja algo interessante. Já a gente gosta de pensar que já chegamos numa fase onde a gente acha muito interessante. E Emmanuel continua dizendo: mormente, ou seja, usualmente, no que se refere às relações com o plano invisível, ou seja, também inclui nisso, não é? E, envolvido nisso, também estão as relações com o plano invisível, mantendo o cuidado por evitar afirmativas a esmo. Gente, isso aqui é muito, muito importante. Nós estamos no trabalho com o mundo invisível. A maioria absoluta dessas pessoas, dos encarnados que estão nessas reuniões mediúnicas, não veem espíritos. Podem senti-los, mas não os veem. Não os veem. E se vê um espírito, não vê o que está acontecendo em todo aquele contexto espiritual. Mentores entrando, saindo, como é que se dá a organização dos sofredores que são trazidos,
quais as intenções daquele dia dos mentores? Não sabemos disso. E então devemos evitar concluir certas coisas. Com certeza o que aconteceu hoje foi isso, no plano espiritual foi trazido por causa disso. E aquele espírito com certeza tinham passado sobre isso, sobre aquilo, e a gente vai saindo, fazendo conclusões. Isso é uma aventura, né, descabida. O que a gente sabe para concluir? Não, mas eu não estou concluindo, eu estou dizendo que pode ser, mas fica na conta da conclusão. Porque se é só uma elucubração, para que levar ali? Por que não podemos ficar só com ela? Eu acho que pode ser aquilo. Claro, a gente vai pensar. Eu acho que aquele espírito... Devemos até evitar, não é? Devemos evitar, porque também estamos perdendo tempo e energia mental à toa, porque aquela conclusão pode estar totalmente dissociada da realidade. Então, por que a gente não ora por quem esteve ali? Oramos por nós, para que no nosso dia... a nossa semana continue harmonizada e harmoniosa. Então a gente deve evitar. Muitas vezes isso pode acontecer, por exemplo, um contato com o espírito no sonho. No sonho, eles aparecem. Muitas vezes nosso anjo guardião, nossos afetos. E existem questões objetivas. Tanto na reunião mediúnica quanto no sonho, as coisas nos são trazidas. Olha, calma, ou então tentando nos tirar de uma situação perigosa. Você sonhou? Sonhei que mamãe aparecia para mim, tentando me afastar de uma situação perigosa. O que isso quer dizer? Eu acho que quer dizer sobre aquela relação do não sei o que, do não sei o que. Não, quer dizer que eu tenho que ficar atento, ser cuidadoso, né? Evitar situações que possam me expor, ou situações que eu possa, contextos, né, ir a lugares e encontrar pessoas que de repente eu não estou me sentindo bem para esse tipo de situação. Então muitas vezes o que fica é a ideia, né? A ideia, olha, mas o que ela queria dizer? O que ela queria te afastar de que perigo? Que perigo? Eu acho que era isso, que era aquilo, que era não sei o quê. Não, era um perigo. Então eu tenho que estar o quê? É simplesmente como se a pessoa dissesse assim, olha, cuidado, reflete mais antes de tomar decisão, para que você não venha se arrepender ou se sentir dentro de uma cilada. E aí fica a ideia, a pessoa diz isso, o nosso cérebro muitas vezes cria uma situação que vai traduzir esse conselho de cuidado, reflete, não seja impulsivo. Isso te coloca em risco. Simples, vamos simplificar. Deixar com essa tendência que a gente tem de, às vezes, construir toda uma história. Deve ser, não sei o quê, uma vida passada, eu vi uma igreja no fundo, então eu devo ter sido freira. E aí a gente sai do foco. Qual é o foco? Cuidado, não seja intempestivo. Isso, cuidado com situações que podem te colocar em risco. E não é risco físico, às vezes é simplesmente um risco situacional de eu vir me arrepender depois. Risco moral. De eu não trabalhar tão bem uma virtude numa situação como eu poderia trabalhar. Ou o que for, simplesmente eu ficar atento. Não entrar em paranoia. Que os bons espíritos não vêm para nos deixar paranoicos. Esses são os obsessores, não é? É simplesmente eles vêm como aquele amigo que dá um toque. Assim, ó. Se liga. Aí volta. Mas o que você quer dizer com isso? Só isso. Eu não quero dizer nada. Estou só te dando um toque. Desacelera. Eu sonhei que fulano estava lá com o pé no freio e eu queria acelerar e fulano com o pé no freio. O que será que isso quer dizer? Quer dizer isso. Quer dizer que eu estou querendo acelerar e fulano está com o pé no freio. É isso.
Ai, será que eu morri num acidente de carro em outra encarnação? Ou será que tem algum acidente de carro se aproximando? Aí a gente vai, viaja. Quando simplesmente é aquilo. Meu pé no acelerador e o pé de quem me ama no freio dizendo, desacelera. Porque isso é uma mensagem. Na vida real, ninguém vai botar o pé no freio pra gente, não. Nós é que temos que botar. Então, vem os toques, os conselhos, que a gente costuma brincar, dizendo que se fosse bom, ninguém dava, vendia. Mas não adianta, porque quem ama é que nem mãe, né? Sabe que o jovem não vai dar ideia, mas ela continua lá, dando os conselhos, dando os toques, porque esse é quem ama. Quem ama é assim. E o nosso Emmanuel continua dizendo assim, não vos aventureis ao movimento sem o poder aquisitivo do amor em Jesus. Ou seja, se a gente for falar com alguém, vamos tentar ver qual é o sentimento que a gente está tendo para essa fala. Se não for um sentimento bom, melhor não. Aí eu estou indo falar porque eu estou muito ressentido. E a pessoa precisa saber. Eu posso falar, mas qual é o sentimento? Né? Qual o sentimento? A pessoa está lá no limite dela e nos frustrou, nos deixou triste com a sua ação, sim, mas se eu entendo isso, eu vejo o limite dela. Eu posso até dar aquele toque. Olha, fiquei triste, olha a diferença. Fiquei triste com o que você disse. Isso realmente feriu meus sentimentos. Eu entendo que você tenha lá suas limitações, mas eu queria que você soubesse que o que você disse me magoou. Claro que eu vou trabalhar para não manter essa mágoa dentro de mim, mas eu acho importante que você saiba, porque hoje é comigo, amanhã vai ser com alguém. Isso pode, e me parece, que é um descuido seu com a atenção que você precisa ter também com o sentimento dos outros. Seja mais cuidadoso com relação a isso. Isso é bom? Do que dizer, você não podia ter feito isso comigo, você magoou muito. Mas olha só, não podia, tanto podia que fez, né? E aí a conversa vai ficando esvaziada, né? Pelo menos de bom senso. E os sentimentos não se acalmam, porque eu estou mostrando toda a dor do mundo que o outro vai cair em si. Então eu falo, sem a expectativa de que o outro entenda, eu falo, eu dou o meu toque. Né? Não saio empurrando para derrubar, não. Eu dou meu toque tipo assim, pensa sobre isso. Porque, claro, que a mágoa quem vai ter que resolver agora sou eu. E não alimentar esse estado de alma, porque isso adoece. A pessoa criou uma situação. Eu me elaborei de uma forma que não é saudável. Esse problema agora é meu. Eu vou ter que elaborar isso de uma forma saudável, porque eu não quero adoecer. Agora, é justo que eu deixe o outro um pouco atento sobre uma característica que pode ser um fator complicador para ele, principalmente quando eu amo. Estamos construindo isso. Isso é muito difícil. É sim, é difícil mesmo. Eu concordo. Não é menos difícil aqui do que aí, não. É difícil para todos nós que estamos aqui no planeta Terra. E o Emmanuel, nosso amigo querido, continua dizendo assim. Virada a página. O mestre é igualmente conhecido de seus infelizes adversários. Então não é porque a pessoa está na sombra, o espírito está lá desencarnado nas trevas, que ele não conhece Jesus. Conhece, ele conhece. E sabe da sua autoridade moral e o respeita. Apenas ainda não cedeu às suas ideias. Ou as ideias do bem, não são ideias de Jesus, não pertencem a Jesus.
Na verdade, ele não cedeu às próprias ideias que estão no seu inconsciente profundo, que são as leis de Deus. Ainda está ali agarrado aos impulsos instintivos materializados. Então, o mestre é igualmente conhecido de seus infelizes adversários. Os discípulos sinceros do Senhor são observados por eles também. Então, eles conhecem, reconhecem a luz de Jesus e nos observam. Para quê? Para medir a nossa estatura moral. Somos respeitados ou não? Isso não quer dizer que eles concordem conosco, muito menos que eles cedam às suas ideias escuras, porque ainda não estão prontos para isto. Não alcança. A imperfeição chega uma hora que a gente não sustenta mais e andamos para frente. Mas cada um tem seu momento, sobre cada ponto, sobre cada aspecto da nossa personalidade, não é? É uma questão extremamente pessoal. Então, os discípulos sinceros são observados por eles também. Os inimigos da luz reconhecem-lhes o sublime valor. Então, quando temos esse valor reconhecido, claro, estamos lá na labuta da conquista. Então, já somos muitas vezes reconhecidos por esses irmãos que às vezes não conseguem nos atingir diretamente e tentam por vias indiretas, por outros que sabem que vão nos causar um baque, porque não conseguem vir diretamente para nós, por falta de sintonia, né? E ele conclui dizendo: quando vos dispuserdes, porém, a esse gênero de trabalho, ou seja, esse trabalho consciente de que sim, vamos fazer o bem, sabendo que existem adversários diante do bem, e tudo bem. Vamos ser observados, vamos ser medidos a cada palavra, a cada escolha, vão nos assediar sempre que possível, mas eu continuo escolhendo o caminho onde Jesus está ali, indo à frente. Eu posso não estar perto, estou só tentando não perder ele de vista. De vez em quando eu dou uma corridinha, né? Não quero perder ele de vista. Não posso, porque se eu perco ele de vista, quando eu vejo, eu estou no descaminho. Porque são as tendências. Eu ainda estou construindo o homem novo, né? Que todos nós temos em nós. Então, quando vos dispuserdes a esse gênero de trabalho, não esqueceis vossa própria identificação. Quem eu sou? Sou um discípulo de Jesus. Isso me exige que eu faça as coisas com amor, que eu faça as coisas muito bem centradas, alicerçadas na rocha, porque a gente sabe que a irritação pode nos arrastar como uma casa na areia, né? Que as provocações, e cada um de nós tem lá o ponto fraco, pode ser um vício físico, pode ser uma situação ciúme, né? Situações que podem nos arrastar. Então, o que a gente precisa é se conhecer e estar atento a isso. Nos identificarmos quais são os nossos pontos fracos, que é aí que eles vão bater. É aí que eles vão tentar nos fazer cair. Então, aí vão vir os sacrifícios e os testemunhos. E também vamos crescendo, né? Por que que Deus permite? Porque é assim que a gente vai crescer, trabalhando os nossos pontos frágeis para que eles se tornem pontos fortes, né? Saiam do vício para a virtude. Então, não esqueceis vossa própria identificação.
porque provavelmente sereis interpelados pelos representantes do mal, que vos perguntarão quem sois. Excelente. Vamos então orar. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia de desafios abençoados. Ajuda-nos, Senhor, nos exercícios que fazemos diariamente para conquistar o nosso equilíbrio, que é traduzido aqui por Emmanuel como essa luz, que nós sabemos que ainda não a temos de forma plena, mas por vezes somos como pequenos pirilampos, vagalumes, que já nos aventuramos em piscadelas, abençoadas piscadelas. Obrigado, Senhor, por tantas oportunidades. Abençoa-nos, abençoa o nosso dia, abençoa todo aquele que a providência divina permitir se aproxime de nós. Que a tua paz esteja conosco e entre nós hoje e sempre. Graças a Deus. E é isso, amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.